Que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo, seja com todos aqueles que acompanham o nosso canal atualmente e com aqueles também que hão de acompanhá-lo futuramente. Nosso assunto hoje é sobre os soberanos invisíveis. Eu já vim falando sobre isso há algum tempo, depois pulo um pouquinho no assunto para que não fique muito enjoativo, mas volto a ele porque ele é mais a título de informação e de esclarecimento para aqueles que nos acompanham, né? Então, as referências bíblicas são pouquíssimas, porque isso aqui é fruto de muita pesquisa, muito estudo e às vezes até coisas que estão aqui guardadas há bastante tempo, em que a gente tem estado desperto para algumas situações no mundo atual, viu? Embora venha desde mais de 100 anos e às vezes vem no decorrer do tempo, mas atualmente dá para a gente entender o porquê acontece muitas e muitas coisas por aí, mundo afora, viu? Então eu gostaria de já começar fazendo uma pergunta para você. Você acredita na existência do diabo? Ou crê que é somente uma invencionice da imaginação supersticiosa de alguém? Depois, amados, de ter reinado nas consciências durante séculos, para muita gente, o diabo é hoje uma simples recordação do passado. Para outros, o diabo se transformou em uma figura mítica, semelhante aos vampiros, lobisomens, fantasmas, né? Coisas assim. Consideram-no uma personagem trajando roupa vermelha, com chifres, com uma cauda que termina em forma de flecha e um tridente na mão. Não é assim que você vê por aí? Também os artistas, depois que se esforçaram bastante em lançar sobre a figura do diabo todos os atributos possíveis do espanto e do repugnante, são eles em parte responsáveis pelo fato de muita gente negarem a existência do diabo. Agora, eu posso dizer assim, se você não acredita no diabo, ao menos é importante que saiba que famílias dominantes, né, as famílias dominantes dos soberanos invisíveis, eu acredito que você saiba a quem me refiro, falando claramente, os Illuminati, as famílias deles consideram o diabo como seu Deus, e escreva Deus aí, ou escute Deus com letra minúscula, ok? Eles sabem, tal qual os cristãos, que o diabo é um espírito muito real. Na verdade, eu prefiro muito mais falar sobre Jesus Cristo do que sobre o diabo, mas também eu acredito que não devemos ignorar o nosso inimigo por excelência, por assim dizer, né? Os verdadeiros cristãos não podem excluir o diabo das coisas em que acreditam, não podem. Ele está claramente exposto na Bíblia. Dê uma olhadinha, por exemplo, em Ezequiel capítulo 28, ou Isaías capítulo 14, ou também no capítulo 40 de Jó. Dá uma olhadinha. Ele está claramente exposto ali na palavra de Deus, que trata desse assunto com detalhes. Os crentes não podem se opor ao ensinamento apostólico, de jeito nenhum, de maneira alguma. O verdadeiro cristão se opõe ao ensinamento bíblico. Desde Moisés até o apóstolo São João, os escritores sagrados escreveram a respeito desse tema e de maneira realmente eficaz. Isso para que os leitores da Bíblia soubessem
e entendessem que Satanás é um espírito sobre-humano e muito real, muito real. Não é um cachorro vira-lata que a pessoa bate os pés e ele sai correndo, não, viu? A igreja, ela tem sido, através dos séculos, muito prudente quando fala do demônio. Abstém-se de estender-se nos detalhes que só servem para satisfazer a curiosidade. Não obstante, baseando-se nos abundantes dados da Sagrada Escritura e da tradição, afirma claramente a existência de Satanás e sua ação sobre o homem. Por exemplo, apenas por exemplo, o Catecismo Oficial da Igreja Católica, publicado por João Paulo II, quer dizer, não há muito tempo, não é? Isso foi em 1992. No parágrafo 391, ele diz o seguinte, parágrafo 391, veja bem, o Papa João Paulo II, ele diz: por trás da opção de desobediência de nossos primeiros pais, há uma voz sedutora que se opõe a Deus. Isso conforme Gênesis capítulo 3, versos de 1 a 5. E que, por inveja, os faz cair na morte. Se você procurar na Bíblia Católica, conforme o livro de Sabedoria 2:24, capítulo 2, versículo 24, você vai entender direitinho. A Escritura e a tradição da igreja veem nesse ser um anjo destronado, chamado Satanás ou Diabo, conforme João 8:44 e Apocalipse 12:9. Até aí as palavras de João Paulo II, no Catecismo Oficial da Igreja Católica. Parágrafo, repito, 391, isso de 1992. A história de Lúcifer, melhor conhecido como Satanás, é um relato de amargura. Sim, de amargura. Lúcifer, o mais belo dos anjos, foi criado por Deus como a mais preciosa de suas criaturas até aquela época. O relato bíblico mostra que Deus o dotou de uma mente para pensar e raciocinar livremente. Pensar e raciocinar livremente. Sim, isso mesmo que você ouviu. Foi precisamente esse livre-arbítrio que o levou à perdição. Esse anjo não só se sentiu superior ao resto da criação, mas também sentiu inveja do poder de Deus. Inclusive, comparou-se com o próprio Deus. O poderoso anjo Lúcifer, em busca de poder, em busca de um reino próprio, em busca do desejo de ser adorado e de governar da mesma maneira como o faz Deus, revoltou-se e chegou a ser um adversário. Sim, em sua revolta, uniu-se a ele uma terça parte dos anjos. E estão por aí, viu? Até hoje, anjos caídos. Depois que Deus criou Adão e Eva, o diabo se apresentou em cena com o propósito de colocar Eva e o seu esposo contra o próprio Criador. Sim, eles decidiram, por incrível que pareça, seguir Satanás e pode-se até dizer, irmãos, que chegaram a ser os primeiros adoradores do satanismo. Entenderam o que eu quis dizer, não é? Porque foram os primeiros a segui-lo. O fundamento da religião satânica, sua doutrina básica desde a Idade Média até agora, é que Satanás um dia chegará a governar o mundo. Como Satanás, ele não pode exercer pessoalmente a sua supremacia sobre a terra. Então,
fundou uma organização diabólica visível. Visível. Assim como a igreja é uma organização divina visível, Satanás criou a sua organização diabólica também visível. Eu posso ainda dizer aqui que na cúpula da hierarquia de Satanás está, coloque entre aspas, sua realeza, né? Conhecida como as famílias dirigentes dentre os Illuminati. O grau de conhecimento dos membros Illuminatis da organização de Satã depende do grupo em que estejam e também depende do nível em que se encontram. E com frequência eles sabem unicamente o necessário para funcionar no nível em que se encontram. Vamos dizer assim, no nosso linguajar bem comum, não atropela o nível do outro. Um não passa por cima da autoridade do outro, não invade o nível alheio. A realeza de Satã controla secretamente todos os cultos satânicos, nos quais, às vezes, ela é descrita como nível 4 e nível 5 do satanismo. Os níveis mais baixos não são membros dos Illuminati, estão em um nível muito abaixo dos escalões, vamos dizer assim, dos escalões mais baixos dentre os Illuminati, tais como aquilo que eles chamam de Irmãs da Luz. Coloquem entre aspas isso aí, Irmãs da Luz. Porque quando a gente dá uma olhadinha em algumas coisas escritas por ex-satanistas, eles elaboraram uma lista assim: Organização de Satanás. Organização de Satanás. Foram ex-satanistas que elaboraram essa lista que eu vou colocar aqui para vocês. Tem a parte feminina e tem a parte masculina. A parte feminina, eles têm Rainha das Trevas. Vou colocar em ordem agora para facilitar nosso entendimento. Rainha das Trevas, Grande Mãe das Trevas, Irmãs da Luz, Matriarca, Regulares Femininos e todos dirigidos por uma sacerdotisa. Agora tem a parte masculina de Paimo Real, Grande Conselho Druida, Mestre Supremo, Servo Pentacla, regulares masculinos, todos dirigidos por um sacerdote. Essa lista eu peguei de pessoas que foram ex-satanistas e que deixaram documentos escritos para declarar o que acontecia no meio deles. Agora, existem, meus amados, muitos cultos e grupos satânicos perigosos e predadores que pertencem à realeza de Satã. Um deles é o sacerdócio nosferático. Sacerdócio nosferático. Eu não gosto muito desses assuntos, mas eu preciso esclarecer as pessoas, tá? Então não fique chateado comigo, se você só gosta do Evangelho. Eu também só gosto do Evangelho, mas também faz parte da minha consciência por ter que esclarecer algumas coisas a vocês. O sacerdócio nosferático, que é uma ordem satânica de sacerdotes, eu colocaria entre aspas, sacerdotes vampiros. Ora, você vai entender já já porque eu disse assim. Para fazer parte desse grupo, é preciso ser sacerdote ortodoxo. E as cerimônias de iniciação nos mistérios da religião nosferática incluem beber juntos sangue humanos. Por isso, eu chamei de sacerdotes vampiros. Isto não é incomum. Não pense que
isso é incomum, porque não é. Os satanistas são devotados ao sangue humano. E para isso, é lógico, sacrificam uma pessoa que antes é aterrorizada até morrer. A pessoa, não sei se você já tem conhecimento disso, a pessoa assustada verte certas secreções, entre elas uma que nós conhecemos bem, chamada endorfina. E essas secreções, elas vão para a corrente sanguínea, que são como que uma droga para os satanistas quando bebem o sangue. Transformam-se, meus amados, em adeptos das endorfinas que estão presentes no sangue, né, de uma pessoa que morre em estado de terror. Agora, outro grupo satanista, é claro, é a Ordem dos Homens Lobos. Coloque entre aspas para não ficar. Homens Lobos, a Ordem dos Homens Lobos. Esse grupo acredita na sobrevivência dos mais indignos e dos mais fortes e saudáveis. E a sua filosofia é uma simples e verdadeiramente cruel superação da filosofia de Anton LaVey, descrita em sua Bíblia satânica. Eu não aconselho, mas se você procurar na internet, você vai achar a Bíblia satânica até para fazer o download. Agora, eu te digo uma coisa, se você quiser ler, eu prefiro ler a palavra de Deus do que ler a Bíblia satânica, viu? Leia a Bíblia Sagrada, que foi inspirada por Deus. Deixa que foi inspirado pelo diabo para lá. Anton LaVey foi o agente de publicidade encarregado de dar ao satanismo uma boa imagem. Ele já pertencia ao satanismo antes dos anos 60, mas não foi senão em 1966 que ele fundou a Igreja de Satã. Não apenas Jane Mansfield foi uma grande sacerdotisa dessa igreja, mas também, pasmem, Marilyn Monroe. Já ouviu falar? Conhece? Já viu filmes com ela? Aquela que era namorada de John Kennedy. Marilyn Monroe participou dos rituais satânicos de LaVey, mesmo antes que ele fundasse sua igreja de Satã. Agora, para fazer felizes a Satanás e os seus anjos caídos, e os demônios, seus seguidores, os seguidores de tais cultos os adoram dos modos mais violentos que se possam inventar. Entre as suas cerimônias incluem a violação de virgens adolescentes, orgias sexuais, abuso desonesto, acredito que todo abuso seja desonesto, e sacrifícios de animais e de humanos. Alguns dos elementos do ritual satânico, como a adoração do demônio e os sacrifícios humanos ou de animais, parecem tão incríveis àqueles que não estão familiarizados com estes crimes, que fazem com que se diminua a credibilidade das vítimas. Quando alguém vai mencionar isso, ninguém acredita que aquilo seja ou possa ser verdade, porque são coisas incríveis, são terríveis. Então alguém fala, esse camarada tá louco, ele tá contando isso aí porque ele é doido. O autor do documento Segredos da Biblioteca Vaticana, repito, para enfatizar, um membro anônimo da ordem franciscana,
ele descobriu que todo adolescente de mais de 13 anos, se for virgem, está apto para os rituais satânicos. Segundo ele, em alguns rituais, os meninos são penetrados sexualmente os meninos e também as meninas, até que sobrevenha a morte. Depois, os corpos são retalhados e devorados. A coisa é feia, viu? A coisa é pior do que a gente pode imaginar. Aleister Crowley, bem conhecido, um dos fundadores do culto satânico, ele escreveu o seguinte em seu livro The Book of Law, o livro da lei: para quase todos os propósitos, o melhor sacrifício é de um menino varão de inocência perfeita e grande inteligência. Meus queridos, a central atual do satanismo moderno, quero dizer, é La Lucis Trust, fundada como a Trust de Lucifer, em 1942, por Foster Bailey, maçom de grau 33. Foster Bailey, cheio de orgulho, deu a si mesmo o nome de A Besta 666. Ele mesmo se chamou assim. Agora, quero falar ainda que você estude isso apenas, mas não vá pregar isso, não perca tempo, ensine o Evangelho, a palavra de Deus. A palavra de Deus. Um príncipe negro, ou seja, um bruxo satanista negro, calculou que nos Estados Unidos, isso há alguns anos atrás, imagina agora, se realizam cada ano de 40 a 60 mil sacrifícios humanos. Aí isto foi dito numa entrevista do Dr. Al Carlisle a um príncipe negro gravada em Stanford. Ok? Isso em 1990, não está tão longe assim não. É uma coisa impressionante. Em muitos países existem granjas, entre aspas, granjas humanas, onde se descobriram bebês desde 11 dias até 4 meses de idade para prover os sacrifícios. Na Califórnia, dezenas de centros para cuidado diurno são investigados a cada ano por entregar crianças confiadas a seus cuidados para sacrifícios satânicos. No condado de Los Angeles, referiram-se 800 denúncias, isso há alguns anos atrás, de abuso ritual que envolviam, na época, 64 escolas e jardins de infância, bem como 27 dos arredores. Em 1996, descobriu-se na Bélgica, sim, na Bélgica, que um grande número de jovenzinhas foi recrutado em famílias alojadas e centros que estavam sob o controle do poder judiciário. Dessa mesma maneira, chegou-se a descobrir que um juiz era o provedor de crianças, um juiz. As atas judiciárias demonstraram que as jovens vítimas sofreram abuso
por pessoas da alta sociedade belga, tais como políticos, banqueiros, industriais, inclusive membros da magistratura. Opa! Quando eu falo isso com vocês, me preocupa o que está acontecendo no Brasil hoje. Corrupção no meio do judiciário, no meio político, ideologia de gênero, criancinhas, como você vê na internet, foi até ordenado que se tire o vídeo, criancinhas tocando em homens nus. Qual é a intenção? Eu vi um cartaz de uma mãe dizendo assim lá: não erotizem nossas crianças. Uma criança é um ser tão inocente que você pode tomar banho e deixar o seu filhinho, sua filhinha entrar e tomar banho junto com você. Você pode tomar banho com ela, dar um banho nela na mesma hora, que ela não estranha nada, não pergunta nada, não vê nada. Agora isso aí está sendo, no Brasil, visto como coisa comum. Não estou me referindo agora ao pai tomar banho junto com a criancinha, eu estou me referindo a coisas chamadas de arte, onde crianças são levadas a tocar em um homem completamente nu. Aquela última chamada também de exposição artística do Santander, coisa horrível, e o Brasil está envolvido nestas coisas. Será que você acha que isso é uma coisinha comum? E os artistas adorados por todos, não é? Todos que gostam e adoram a televisão, aplaudem esses canalhas que dizem que isso é normal. Eu vi ontem uma entrevista em que uma psicóloga disse que não tem nada demais fazer isso. Sim, né? No jornal, na televisão. Agora, digo uma coisa para vocês. Lá na Bélgica, onde eu estava falando agora, quando esses casos de abuso se tornaram do conhecimento público, eminentes figuras da política e da justiça fizeram todo o possível. Você está pensando que foi para punir? Não, foi para que se abafasse o escândalo. E você vê hoje na televisão aqui no Brasil, os mais importantes, entre aspas, jornais televisivos, eles tentam minimizar o problema. Eles tentam esconder, tentam abafar, tentam fazer com que a população ache que isso é normal. Agora eu digo que, apesar de existir uma relação indubitável com atividades satânicas, agora eu falo, mexe comigo, eu falo, a imprensa e a televisão, lá na Bélgica, e aqui no Brasil não é diferente não, disseram que essas atividades eram apenas manifestação de pedofilia e de abuso sexual contra crianças, para não dizer que era satanismo. A pedofilia já era um crime terrível, abuso sexual já é terrível, mas é menos terrível do que dizer que é satanismo, preparando crianças para um futuro sacrifício humano. Em todo o mundo, creia-me, sequestram-se crianças para prover sacrifícios humanos. Isso é uma fórmula Illuminati, usada para criar. Eles criam, eles mexem na mente das crianças, já vão preparando. É o que eu quero dizer. A fórmula Illuminati é preparar mentalmente a criança para alguma coisa futura, da mesma forma como o Islã prepara suas crianças para se tornarem homens bombas. Os Illuminati já preparam as crianças fazendo uma lavagem cerebral para que elas mesmas se proponham a ser sacrificadas. Acredite se quiser. Acredite se quiser. Um convertido do satanismo, por nome Michael MacArthur,
ele proporcionou informação verídica sobre programas secretos de rapto de crianças para prover material para o sacrifício nos rituais satânicos. Os satanistas têm dias específicos, não é qualquer dia, não é todo dia, não é toda hora. Tem dias específicos para raptar crianças, para preparar sacrifícios humanos, para rituais de sexo e de sangue e para sexo com demônios. A hierarquia satânica e seu satanismo é, evidentemente, a religião mais secreta do mundo. Muitos dos membros da hierarquia satânica vivem toda a vida sem dizer a ninguém uma única palavra a respeito dessa parte oculta de suas vidas. É realmente secreto. Em regra geral, vivem diante da sociedade como pessoas as mais respeitáveis existentes na Terra, viu? Eles vestem uma capa de respeito próprio, de honestidade, de integridade, que você nem imagina. Quanto mais respeitável, melhor, porque assim oculta de melhor maneira a sua verdadeira identidade. E cada membro da cúpula satanista tem ao menos um disfarce. E esse disfarce é a vida que apresenta aos olhos do público. Pode ser o prefeito de um município, o povoado, pode ser um líder empresarial, pode ser até um evangelista cristão, pode. O principal objetivo é que essa capa os faça aparecer como pessoas boas em público ou ao menos suficientemente poderosas para que o povo acredite e não duvide deles quando se tornarem ou quando se tornam objeto de críticas. O controle mental é a pedra angular do abuso do ritual satânico. É o meio principal usado pela realeza satânica para manter-se protegida pela capa do segredo, tá? Pela capa do segredo. O abuso ritual satânico, meu irmão, é utilizado para representar todas as categorias de abuso ritual que estariam inspirados pelo desejo de roubar, matar ou destruir algo que valha a pena em uma pessoa. Destruir tudo que seja bom numa pessoa, especialmente a sua liberdade de pensamento. Acredita nisso? Acredita? É essa a chave para subjugar e silenciar as suas vítimas. As vítimas de abuso ritual são submetidas a um sistema de controle mental rigorosamente delineado para privá-los de seu livre-arbítrio e impor-lhes a vontade do culto e de seus líderes. A parte inicial do abuso ritual satânico é usar uma série de sofisticadas e sádicas estratégias que combinam os efeitos da dor física com a ameaça de dor, coerção de duplo vínculo, drogas e confusão induzida de forma natural, assim como fadiga, fraqueza física. E você me perguntaria assim, mas para que isso? Eu digo, para facilitar a sugestibilidade, para facilitar a manipulação da culpa, palavras que são implantadas por métodos de prazer, dor,
prazer-dor, não é prazer ou dor, não, prazer e dor, prazer-dor e outros métodos para programar e lavar o cérebro dos candidatos a ser membro dos Illuminatis. É muito difícil obter informação sobre o nível mais elevado da organização de Satanás. E não é sem motivo, não. É porque muito da informação é confiado à memória. Também, outro motivo, os informantes ou as pessoas que sabem demasiado são assassinados. Outro motivo, entre os satanistas, tudo é selado com juramento de sangue. Até eu me lembrei um pouco quando Marcelo Odebrecht disse que, aliás, foi o italiano, né? Entre aspas, italiano, o Palocci, disse que Lula fez um pacto de sangue com Odebrecht. Entre os satanistas, tudo é selado com juramentos de sangue. Eu não posso deixar de mencionar isso. A fim de que tanto os níveis inferiores quanto a hierarquia satânica mantenham o segredo, fazem-se intensos esforços para programar todos os membros para que cometam suicídio se traírem suas atividades satânicas. Eita! Os satanistas de alto nível foram psicologicamente trabalhados desde o seu nascimento, programando a mente deles para que cometam suicídio se pensarem em coisas que não devem revelar. Puxa vida, isso é terrível, né? Parece até aquelas histórias de filmes de agente secreto, que quando alguém iria questionar, perguntar alguém para contar alguma coisa, ou até mesmo torturar, a pessoa tomava uma cápsula de cianureto, às vezes até escondido na boca, mastigava para morrer antes de poder dizer ou relatar o segredo, não é verdade? Agora, isso daí é incrível, incrível. É tão terrível que a gente às vezes fica, será que eu posso acreditar nisso? Será que eu posso? Porque se alguma coisa sai errada, os satanistas são programados para fazer coisas tais como deixar de comer, sofrer um acidente, beber veneno, não dormir, não tomar remédio, quebrar os próprios ossos e tudo. Você pode ter certeza que aos satanistas não lhes é dado simplesmente um programa, não, mas se lhes introduz na mente, uma lavagem cerebral, diversas capas ou níveis de programas destrutivos, com a finalidade de se reforçar essas medidas de segurança. Empregam-se certas fórmulas para recordar como frases feitas e sinais praticados com toques ou séries rápidas de 6 tons eletrônicos. É como uma hipnose. Eu disse como. Não estou capacitado para dizer que é uma hipnose. Por isso eu usei o comparativo como. Os programas usados para influir no subconsciente dos satanistas, a fim de que empreguem medidas de segurança, podem ser também de forma auditiva, visual, táctil, olfativa ou até gustativa. E esses programas de suicídio são responsáveis por muitas das mortes por disparos, enforcamentos, overdoses, acidentes automobilísticos, inanição e etc., que os satanistas ou os ex-satanistas experimentam. Não obstante, nem todas as mortes de ex-satanistas se devem a suicídio. Os satanistas também têm muito cuidado em matar os ex-satanistas.
Eu gostaria que você, se achou interessante esse vídeo, quer compartilhar com alguém, que você compartilhe, que você chegue e faça com que as outras pessoas assistam, e já na esperança de que o próximo vídeo que eu gravarei terá por título As 12 Linhagens de Satanás. As 12 linhagens de Satanás. Não esqueça que Israel tinha as suas 12 tribos. Não é? Jacó tinha seus 12 filhos, e aqui eu vou falar no próximo vídeo sobre as 12 linhagens de Satanás. Compartilhe. Não está um vídeo muito grande, eu acredito até que você vai ficar melhor informado sobre coisas terríveis como essas que estão acontecendo no mundo agora, hoje. Que Deus abençoe a todos e que todos possam se colocar, se esconder no esconderijo do Altíssimo. Porque todos sabem que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém?